Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, boa tarde, né? Boa noite, não sei a hora que vocês vão estar vendo esse vídeo, mas hoje eu tô aqui para conversar com vocês um pouco sobre as orientações que nós podemos e devemos passar para os nossos pacientes quando estes, por sua vez, forem pacientes, né, oncológicos, pacientes que estejam fazendo ou tratamento quimioterápico ou tratamento radioterápico, visto que é relativamente comum nos dias de hoje nós recebermos pacientes dentro dos consultórios que estejam fazendo esse tipo de tratamento, né? Nós sabemos hoje que a terapêutica, os tratamentos, né, para os pacientes oncológicos cada vez mais estão evoluindo. Esses pacientes apresentam uma perspectiva de vida cada vez maior, né? E é importante que durante esse tratamento oncológico, esse paciente ele receba um tratamento odontológico adequado, levando em consideração que nessa altura do campeonato nós já sabemos que o ideal é que esse paciente, antes de iniciar, né, o seu tratamento oncológico, seja quimioterápico ou radioterápico, esse paciente ele já tenha realizado o tratamento odontológico adequado, né? O paciente oncológico, gente, ele é um paciente o quê? Imunodeprimido, né? Sendo um paciente imunodeprimido, possivelmente ele vai responder muito mais lentamente, mais retardamente, né? O seu organismo vai responder muito lentamente em relação a qualquer estímulo externo, agressor, né? Então, por exemplo, se esse paciente ele apresenta uma ferida, uma ferida, uma mucosa rompida, uma úlcera ali apresentando, uma ferida por menor que seja, né, nesse paciente muitas vezes pode ser algo, tornar-se algo muito grande. Então, o ideal, gente, é que esse paciente ele já tenha realizado, de preferência, o tratamento periodontal, ele já tenha feito procedimentos de raspagem, profilaxia, exodontias, caso houvesse ou haja essa necessidade. O ideal é que as extrações sejam realizadas antes do tratamento quimioterápico e radioterápico, né? O próprio tratamento endodôntico. Porque, por exemplo, gente, se um paciente ele vai fazer uma exodontia durante um tratamento oncológico, é muito fácil, muito comum, muito provável que aquele paciente ele não responda a um processo de cicatrização igual a um paciente não imunodeprimido, né? Então, às vezes, você precisa fazer uma exodontia de urgência naquele paciente e aquilo pode gerar uma osteonecrose, né? Uma osteoradionecrose. Então, o ideal é que esse paciente realize todos os procedimentos antes do procedimento quimioterápico e radioterápico, né? Por exemplo, se esse paciente vai ser submetido, gente, a um tratamento endodôntico, se ele tem um foco infeccioso, né, aí bacteriano ali naquele elemento dentário, o sistema imunológico dele encontra-se deprimido, né, fragilizado. Então, é muito mais difícil de reverter aquele quadro infeccioso quando comparado aos pacientes que não apresentam esse tipo de limitação. Então, é muito importante que nós estejamos cientes da necessidade, né, de orientar esse paciente antes, durante e depois desse tratamento oncológico, né? Então, vamos lá. Vamos começar a falar sobre isso, certo? Então, a primeira pergunta é: você vai passar por um tratamento quimioterápico e radioterápico? Você já recebeu orientações adequadas? Esse paciente já recebeu as orientações adequadas? Essa é a nossa função, orientar e atender esse paciente nesse momento de fragilidade, né? De modo que a gente consiga sanar o problema e consiga dar uma melhora na qualidade de vida desse paciente durante esse período do seu tratamento oncológico, né? Isso é muito importante, né? Essas pequenas orientações, gente, elas trazem muitos benefícios a esse paciente, né? E por mais que a gente ache que é uma informação básica, comum, mas muitos pacientes, né, não sabem dessa importância desse acompanhamento odontológico, né, antes desse tratamento oncológico em si.
Então, é importante, né, que nós levemos em consideração que quando o paciente ele é submetido, né, a um tratamento oncológico, seja quimioterápico ou radioterápico, esse paciente ele vai sofrer com efeitos colaterais oriundos da própria terapêutica, né? Então, nós vamos ter aí muitas alterações acontecendo, né, a nível de cavidade bucal, né? Por exemplo, esse paciente começa a apresentar uma baixa salivação, ele fica muito mais vulnerável a cáries radiculares, né? Nós vamos abordar isso nos próximos slides. Então, esse paciente, ele realmente começa a ficar com a cavidade bucal, né, mais fragilizada. Então, é importante que esse paciente se atente a essa condição, para que ele consiga evitar ao máximo problemas, né, futuros que possam vir a surgir a nível de cavidade bucal e nós estejamos aptos a orientar e a ser resolutivo no momento do problema, né? Quando esse paciente, por sua vez, apresentar, né? Levando em consideração que esse paciente é um paciente imunodeprimido. Sua cavidade bucal, quando apresentar um comprometimento, por menor que seja, nesse paciente isso vai ser algo muito grande, né? Por quê? Porque ele vai realmente sofrer com os efeitos colaterais oriundos, né, do próprio tratamento. E levando em consideração, gente, que esses efeitos colaterais não acontecem só a nível de cavidade bucal, eles acontecem de maneira sistêmica. O paciente fica muito fragilizado fisicamente, com tonturas, náuseas, mal-estar, né, cansado. Então, a nível de boca, nós também temos efeitos indesejáveis, né, a nível bucal. Então, é muito importante, né, que nós consigamos orientar a população, né, de uma maneira geral, de que é importante que o dentista faça parte dessa equipe multidisciplinar, justamente, né, porque vai ser por meio do tratamento odontológico de preferência prévio ao tratamento oncológico que nós vamos ser capazes de prevenir processos infecciosos, evitar possíveis processos inflamatórios também, ali naquela região da cavidade bucal. Nós vamos impedir que aquele paciente apresente mais dor do que ele possa vir a sofrer com o próprio tratamento oncológico, né? Então, nós vamos estar ali prevenindo, orientando e educando e realmente atuando sobre uma possível necessidade local que aquele paciente apresente, né? Mas óbvio que o ideal é que ele esteja ali numa função de receber realmente orientações de como evitar, né, problemas infecciosos e inflamatórios ou algo até pior, né, a nível de cavidade bucal. Então, é importante que o cirurgião dentista, gente, ele esteja inserido, né, dentro dessa equipe multidisciplinar, né? E aí que nós vemos a possibilidade hoje em dia da odontologia hospitalar estar cada vez mais atuante, né? Esse cirurgião dentista dentro dos hospitais, dentro das UTIs, dentro das clínicas reabilitadoras, para que a gente consiga fazer uma melhora na qualidade de vida desse tratamento, desse paciente durante o tratamento oncológico. Então, nós temos várias alterações, nós vamos falar agora há pouco, que vão surgir, né, a partir desse tratamento oncológico, né? Então, vocês vão ver que nós devemos tentar ao máximo orientar o paciente em pequenas atitudes, como, por exemplo, o paciente ingerir muita água, alimentar-se bem, tentar escovar os dentes o máximo da forma correta, pelo menos 2, 3 vezes ao dia, fazer uso do fio dental, né? Se porventura ele tiver com um quadro mais complexo, que ele faça uso de algum colutório, algum enxaguante durante um tempo estabelecido, né? Claro, intervalo de 7 a 10 dias. Mas nós devemos orientar esse paciente de forma que ele consiga minimizar ao máximo os problemas que possam vir a surgir. Então, que a gente oriente ele a tentar manter a sua saúde bucal no melhor estado possível durante o tratamento odontológico. Já que se porventura ele tiver um processo carioso, uma lesão de cárie mais profunda, vai ser mais complexo de sanar caso culmine num tratamento endodôntico,
já que vai ser mais difícil da gente ser resolutivo, se porventura o paciente tiver a necessidade de extrair aquele dente ou um resto radicular, né? As chances daquilo ali gerar um foco infeccioso são muito grandes. Então, o ideal, gente, é que esse paciente seja orientado para que ele em casa mantenha posturas e comportamentos que contribuam, né, que venham a contribuir na sua saúde de uma maneira geral. Então, nós temos vários problemas que podem surgir na cavidade bucal desse paciente, seja esse paciente que esteja sendo submetido a um tratamento oncológico por meio de quimioterapia ou radioterapia, ou mesmo aquele paciente que já passou pela quimio e pela rádio, que ele ainda fica com determinado tempo com a imunidade muito fragilizada, né? Então, nós temos vários problemas. Dentre esses problemas, nós temos, por exemplo, a própria mucosite, né? Os processos inflamatórios que é oriundo, né? Que surgem a nível de mucosa. E nós sabemos que nós temos mucosa, né? Revestida a cavidade bucal, tanto a mucosa jugal, mucosa labial, a própria fibromucosa que reveste palato duro, né? Palato mole. Todas essas áreas de tecido mucoso, elas ficam mais vulneráveis a pequenos machucados, feridas e até propriamente lesões, como a própria candidíase, já que a gente sabe que a candidíase é um processo infeccioso, fúngico, né? É um processo fúngico infeccioso, que ele é uma doença oportunista, né? À medida que o indivíduo ele tem uma fragilidade no seu sistema imunológico, aquele fungo, né, a Candida albicans, que ali habita a cavidade bucal, ela se manifesta de maneira avassaladora, tomando de conta, né, daquela mucosa, daquela área. Fora a própria candidíase, nós temos outras lesões, as lesões brancas, as lesões eritroplásicas, né? As lesões, muitas vezes, as próprias queilites, né? Que podem surgir a nível de ângulo de boca. Essas feridas, gente, quando surgem a nível de cavidade bucal, essas lesões a nível de mucosa, elas, no paciente oncológico, são mais difíceis de serem tratadas. Muitas vezes, a própria terapêutica medicamentosa, ela é utilizada nesse sentido, mas hoje em dia nós temos o laser, né, que nos contribui bastante na melhora e na resolutividade desses casos. Então, é muito importante que esse paciente receba orientações para que ele tente ao máximo, por exemplo, se ele é um paciente que faz uso de uma prótese dentária, que aquela prótese dentária, se estiver machucando, que ele evite usar, ou que ele tente fazer o ajuste da prótese, para que ele evite machucados, feridas, intercorrências, né, durante esse processo. Além das próprias mucosites, né, nós temos aí a própria xerostomia, aquela sensação, né, porque a xerostomia é a sensação, não obrigatoriamente a boca seca em si, mas a sensação de boca seca, né. Então, durante esse período do tratamento oncológico, né, nós vamos ter algumas alterações a nível de glândulas salivares, né? Então, isso faz com que o paciente ele tenha realmente uma sensação de boca seca, ele realmente pode ter uma hipossalivação durante esse período. Com isso, com a sensação de boca seca e com a própria diminuição da salivação, o paciente ele fica mais vulnerável, né, a feridas, mucosites, a própria lesão cariosa, já que nós temos uma solução tampão aí acontecendo o tempo todo, né, em função da presença da salivação a nível de cavidade bucal. As próprias doenças periodontais, as próprias gengivites ficam mais fáceis de se manifestarem, de atuarem numa cavidade bucal mais fragilizada sem a presença da saliva, né? Então, em algumas situações, por exemplo, para tentar controlar, minimizar esse desconforto no paciente, a gente pode prescrever a salivação artificial, né? Para que esse paciente realmente tenha um conforto maior durante esse período da terapêutica. Outra situação bem comum para os pacientes que fazem tratamento oncológico é a própria alteração, né, de paladar, já que a gente já sabe que esse paciente ele vai ter alterações a nível de papilas gustativas, né, onde o paciente em si ele vai perceber, né, que ele não vai ter mais aquela sensibilidade que ele tinha antes, né, em relação aos diferentes sabores, né, em relação aos diferentes aromas. Então, por exemplo, o doce, o azedo, né? Isso torna-se
o paciente ele começa a apresentar uma alteração, né, nas papilas gustativas e começa a sentir esses sabores de formas diferenciadas, né? Além disso, é muito comum que esse paciente possa ter uma alteração no seu consumo alimentar, em função da própria alteração no seu paladar. E aí ele ficar mais propício a um consumo de uma dieta mais cariogênica, levando, por sua vez, a um maior risco, né, de cáries ou mesmo de lesões não cariosas, né? Mas isso pode acontecer nesse paciente, né? Além da própria xerostomia, alteração de paladar, né, das próprias mucosites, nós temos as infecções oportunistas, né? Esse paciente, devido à sua à sua queda no seu sistema imunológico, né, ele fica de fato mais vulnerável a processos inflamatórios, infecciosos, fungicidas, né? Como já falei no outro slide, a própria situação da Candida albicans, né? E dentro dos mais diversos, né, tipos de candidíase, né, o paciente ele pode ficar vulnerável, né, a infecções oportunistas. Então, muitas vezes, pequenas bactérias muito simplórias no nosso cotidiano, estreptococos comuns, né, tornam bactérias assim altamente potentes, né, frente àquela mucosa, frente àquela cavidade bucal de uma maneira geral. E não só bactérias, como fungos, vírus, né, eles realmente têm um potencial de crescimento maior quando aquele paciente apresenta uma queda na sua imunidade. Outra situação, né, muito comum no paciente oncológico e que vale a pena a gente ressaltar, gente, é a possível cárie de radiação que a gente fala, né? Já que nós vamos ter, né, uma baixa produção salivar, né? Nós temos aquela sensação de boca seca, muitas vezes uma diminuição da produção de saliva, e isso realmente faz com que esse paciente comece a ter uma mudança no hábito alimentar, muitas vezes em função da preocupação da própria doença, o hábito de higiene bucal regride, diminui, altera-se e esse paciente fica mais vulnerável às lesões cariosas, né? As cáries, tanto a nível radicular, né? Ou às vezes também cáries a nível coronário, né? Mas o fato é que eles podem ficar mais vulneráveis, né, à proliferação das lesões cariosas, né, da doença cárie, né, o paciente oncológico ele fica mais vulnerável à doença cárie, né, a doença cárie. Outra situação que a gente pode perceber, gente, nesse paciente, né, é o sangramento gengival, né. Esse sangramento gengival, ele pode vir em função de uma gengivite ali instalada, mas ele pode vir também em função de uma doença periodontal já existente, né, e não controlada naquele momento. Como também nós podemos ter um sangramento diferenciado, mais exacerbado, em função, né, do baixo número de plaquetas que aquele paciente possa, né, estar ali apresentando, né? Então, quando tem uma alteração, né, no seu hemograma e o nível plaquetário cai consideravelmente, aquela pessoa ela fica mais vulnerável a processos de sangramentos voluntários, né? Então, às vezes, a própria gengivite, doença periodontal, se potencializa nessa situação, quando o paciente ele apresenta alteração plaquetária. E aí, o paciente sangra muito, sangra exacerbadamente, né? E como toda doença periodontal, né, não tratada, não controlada, pode induzir e levar a perdas dentárias, né? Então, realmente, nós devemos ter bastante atenção nesse sangramento gengival. Outro ponto, gente, até um tanto quanto comum, infelizmente, mas um tanto quanto perigosíssimo, né, também agora, são os próprios casos de osteoradionecrose, né? E aí, essa necrose óssea, gente, acontece justamente pela queda da diminuição do sistema imunológico. Nós sabemos, né, que toda a maxila, toda a mandíbula, diante de uma radiação, de um tratamento quimioterápico, nós vamos ter o quê? Uma diminuição de fluxo sanguíneo. Se nós temos diminuição de fluxo sanguíneo, gente, nós temos o quê? Queda na nossa imunidade. Então, às vezes,
uma isodontia que seria super tranquila, um resto radicular no paciente. No paciente oncológico, ele é algo que gera um foco infeccioso muito grande, né? Então, qualquer machucado naquela boca ali pode levar a uma osteoradionecrose, né? Em função justamente da diminuição da hipóxia, né? Ali naquela área. Se nós não temos uma vascularização sanguínea ali acontecendo de forma satisfatória, nós vamos ter muito mais fragilidade. Esse paciente ele fica mais vulnerável, né, a quadros infecciosos e, portanto, é nessa condição, né, que pode gerar essa osteoradionecrose. Além de que alguns medicamentos, como os próprios bifosfonatos, né, que são grupos de medicamentos muito utilizados para pessoas que apresentam osteoporose, problemas ósseos, né, eles também são utilizados em algumas situações durante o tratamento oncológico. E esses medicamentos, eles também, né, podem contribuir para processos de osteonecrose ou próprio osteoradionecrose. Então, o ideal, gente, é que a gente consiga orientar esse paciente, né, dando as informações adequadas para que ele tente minimizar ao máximo as chances desses problemas chegarem, né. Então, o ideal é que a gente oriente ele a beber muita água, bebidas isotônicas, que ele tente fazer o máximo possível a higienização da cavidade bucal, para que ele não fique tão vulnerável, né, a lesões de cárie, problemas periodontais, né, mucosites que, por sua vez, possam se instalar ali naquela cavidade bucal. O ideal é que ele passe, né, protetor labial, né, para que consiga realmente lubrificar a mucosa, o lábio, desculpe. Os lubrificantes bucais, como a própria saliva artificial, é um meio que a gente pode estar ali ajudando aquele paciente a diminuir a sensação de boca seca, a melhorar realmente essa sequidão, né, que o paciente fica com a sensação durante o tratamento oncológico, né, e realizar todos os procedimentos odontológicos mais invasivos antes do tratamento oncológico, né, porque veja, se ele faz extrações, tratamento endodôntico, restaurações, raspagem de limpeza, tudo antes, tudo é mais fácil. Mas se ele porventura precisa urgentemente, né, ter que fazer aquele tratamento durante o tratamento odontológico, durante o tratamento oncológico, esse paciente fica muito mais vulnerável a todos esses problemas que a gente falou agora há pouco, né? Então, é importante que esse paciente receba essas informações, gente, de que ele deve procurar o dentista antes, durante e depois, né? Levando em consideração que, inclusive, após o tratamento oncológico, esse paciente precisa ser acompanhado, né? Ele precisa ser acompanhado por pelo menos uns 5 anos aí, com o seu médico, oncologista, né? E durante esse intervalo de 5 anos, ele ainda é considerado um paciente muito especial, né? Que deve nós devemos demandar bastante tempo, atenção para esse paciente, né? Então, é importante também que esse paciente, a qualquer sinal de alteração a nível de cavidade bucal, ele converse, fale com o seu dentista, né, para que isso seja sanado o mais rápido possível. Não deixar aquele pequeno problema aumentar, tornar-se algo maior e muitas vezes, sendo um paciente imunodeprimido, ele fica mais vulnerável a não solucionar de maneira adequada aquele problema. Então, gente, era isso que eu queria passar para vocês, algumas considerações, né, que nós devemos ter em relação ao paciente oncológico, essas orientações que precisam ser passadas, né, que a gente precisa reforçar a todo instante na nossa cabeça, levando em consideração que esse paciente é um paciente imunodeprimido, né, e precisa ser dado toda uma atenção a esse paciente. Tá bom? Era isso que eu tinha para passar para vocês. Um beijo e até a próxima.